Você já ouviu falar de um garoto que em pouco tempo passou de promessa da base para se tornar uma das maiores promessas do futebol inglês? Hoje vamos falar um pouco da história do Cole Palmer, o jovem que superou as expectativas e conquistou seu espaço no Manchester City e agora brilha no Chelsea. Um talento raro com uma trajetória surpreendente. Então se prepare porque a história de hoje é de superação, persistência e muito sucesso. Deixe seu like, inscreva-se no canal e venha descobrir como Cole Palmer, ou melhor, Cole Palmer, chegou aonde ele está. Cole Palmer nasceu no dia 6 de maio de 2002 em Whitechapel, um subúrbio que está localizado na cidade de Manchester, e desde muito cedo seu amor pelo futebol era evidente. Ele cresceu em uma família de torcedores do City, o que o ajudou a alimentar ainda mais a sua paixão pelo esporte. Aos 8 anos de idade, seu talento já chamava a atenção de olheiros locais, e foi então que ele deu seu primeiro grande passo em sua carreira. Ingressou nas categorias de base do Manchester City. Não era apenas mais um menino talentoso. Palmer tinha uma visão de jogo diferenciada e habilidades que já se destacava entre os demais colegas. Enquanto outros garotos eram conhecidos por correr e driblar, Palmer era maestro, aquele que comandava o meio campo e era muito frio e fazia a bola correr por quase todo o canto. Com apenas 16 anos, ele jogava no time do Sub-18, competindo com os garotos mais velhos, fisicamente mais fortes, mas sem nunca deixar de lado o seu brilho. Sua performance foi tão consistente que em pouco tempo se tornou capitão da equipe, liderando o time em várias competições e várias conquistas de títulos como a Premier League de Sub-18 e a FA Youth Cup. Durante seu período na base, Palmer foi lapidado pelos melhores treinadores jovens do país, desenvolvendo não apenas sua técnica refinada no controle de bola e nos dribles curtos, mas também uma inteligência tática que permitia atuar em várias posições do meio campo e até o mais avançado como um falso 9. Somado à sua capacidade e leitura de jogo, fez com que ele se tornasse uma espécie de coringa na equipe, sendo capaz de mudar o ritmo da partida e encontrar soluções inesperadas em momentos decisivos. A cada nova temporada, Palmer subia um degrau na hierarquia das categorias de base, e sua maturidade chamou a atenção aos dirigentes do clube, e aos 18 anos de idade, ele já não era visto mais como uma promessa, mas como uma realidade pronta para dar o próximo passo. Esse crescimento culminou em 2020, quando foi integrado no Sub-23, mesmo sendo mais jovem que a maioria dos jogadores. Na Premier League 2, Palmer foi um dos destaques, marcando golos e contribuindo com assistências que já ajudaram o Manchester City a dominar a competição, e seu desempenho impecável não passou despercebido. Pep Guardiola, técnico do time principal, começou a observá-lo mais de perto, levando a ele aos treinos com o elenco profissional, promovendo-o a participar dos jogos da Copa da Liga Inglesa e a FA Cup, e sua estreia no time principal veio em um desses jogos, e Palmer mostrou de imediato a mesma confiança e qualidade que exibia na base, surpreendendo pela sua calma e maturidade em campo. Não é à toa que ele foi apelidado como o homem mais frio, simplesmente Cole Palmer, características raras para um jogador tão jovem. Foi nesse momento que ficou claro para todos que Cole Palmer não era apenas mais um talento a ser desenvolvido, mas sim uma futura estrela do futebol inglês. E sua primeira aparição no time principal aconteceu na temporada 2020 e 2021. É um jogo da Copa da Liga Inglesa, era um momento de grande expectativa. Palmer entrou em campo e mostrou que não era apenas um jovem promissor, mas que já estava pronto para competir no seu alto nível. E sua estreia na Premier League ocorreu pouco tempo depois, consolidando sua posição como um dos talentos mais promissores do elenco. Sob o comando do Pep Guardiola, Palmer desenvolveu ainda mais, aprimorando sua capacidade de adaptação e sua inteligência tática. O próprio Guardiola não poupou seus elogios, destacando sua calma e maturidade, características raras para alguém com apenas 18 anos. E esse período foi fundamental para o seu crescimento, tanto como jogador quanto como pessoa. A transferência do Cole Palmer para o Chelsea em agosto de 2023 surpreendeu muitos torcedores e especialistas no futebol. A decisão não foi tomada por acaso. Apesar de ser uma das maiores promessas do Manchester City, Palmer se deparou com obstáculos que muitos jovens talentos enfrentam atualmente. A concorrência acirrada dentro de um time repleto de várias estrelas, com jogadores como Kevin De Bruyne, Bernardo Silva e Phil Foden dominando completamente o meio de campo. As oportunidades do Palmer no City acabaram se tornando muito escassas. Mesmo tendo impressionado em suas poucas aparições, o espaço era ilimitado, o impedia de mostrar seu verdadeiro potencial em partidas de alto nível e de ganhar o ritmo necessário para se desenvolver completamente. A decisão de buscar novos áreas surgiu como uma necessidade profissional e um desejo de se firmar como um titular absoluto. O Chelsea, por sua vez, viu na contratação do Palmer uma oportunidade de estratégia de apostar em um jovem já adaptado ao futebol inglês e com experiência no nível mais alto, mesmo com sua pouca idade. Desde sua chegada nos Blues, o Palmer não demorou para se adaptar e mostrar o serviço. Com suas atuações consistentes, ele conquistou rapidamente a confiança do treinador e dos torcedores. Suas primeiras partidas pelo Chelsea revelaram que ele é um jogador mais maduro, capaz de ser decisivo tanto na criação de jogadas quanto na finalização, demonstrando uma versatilidade impressionante. Palmer se destacou jogando em
várias posições do meio campo até no ataque, mostrando a mesma habilidade e confiança que consagraram nas categorias de base do seu rival Manchester City. Em poucos meses, ele se tornou uma peça essencial no esquema do Chelsea, trazendo um equilíbrio entre a juventude e a técnica que a equipe precisava. O impacto da sua chegada foi imediato. Palmer passou a ser um dos principais responsáveis pela transição ofensiva do time, marcando gols importantes e contribuindo com assistências decisivas. Com apenas 20 anos, ele se mostra preparado para enfrentar desafios maiores e se consolidar como um dos grandes nomes do clube, sendo visto como um jogador fundamental para o presente e o futuro dos Blues. Em meio de tudo isso, Cole Palmer teve um papel importante na trajetória da seleção inglesa no Euro 2024. O jogador começou o torneio como reserva, mas se destacou em suas atuações decisivas, ajudando a seleção a chegar até a final do campeonato. Durante a competição, Palmer disputou 5 partidas, somando cerca de 144 minutos em campo. Ele marcou um gol e deu uma assistência, além de manter um impressionante índice de cerca de 80% de acerto nos passes. Na fase de grupos e no jogo de eliminatórias, ele se mostrou eficiente, tanto na distribuição de jogo quanto em movimentações ofensivas. Um dos momentos mais marcantes do Palmer foi nas quartas de final, contra a Suíça, quando converteu o primeiro pênalti na disputa, que levou a Inglaterra à semifinal, após o empate acirrado no tempo regulamentar, e sua entrada em campo foi decisiva para equilibrar a equipe, que buscava um empate e precisava de alternativas no ataque. Na semifinal contra a Holanda, o Palmer voltou a brilhar, ao dar uma assistência para o gol da vitória, garantindo a classificação da Inglaterra para a final. Com o placar empatado em 1-1, Palmer entrou no final do segundo tempo e com uma jogada precisa serviu para Ollie Watkins, que marcou o gol decisivo. Na final da Euro contra a seleção da Espanha, o Palmer viveu um momento misto de alegria e de frustração. Ele marcou o gol de empate para a Inglaterra após sair do banco de suplentes, mas a Espanha conseguiu o gol da vitória na final, vencendo por 2-1, ficando com o título. Após a derrota, o Palmer comentou sobre a dor de ter chegado tão perto do troféu e a vontade de usar essa experiência como motivação para a Copa do Mundo em 2026. Na temporada 2024 e 2025, que é a atual temporada, o Cole Palmer teve um papel importante e fundamental no Chelsea, assumindo a posição de meio-campista ofensivo e destacando com sua versatilidade e capacidade de decisão em campo. Ele começou em grande forma, participando de 6 jogos na Premier League, marcando 6 golos e distribuindo 4 assistências em apenas 507 minutos jogados. Sua média impressionante de um gol por jogo o coloca como um dos principais destaques do time inglês nesta fase inicial da presente temporada. No cenário europeu, ele contribuiu para a classificação do Chelsea para a UEFA Conference League. Em comparação com a temporada anterior, Palmer deu um salto considerável em seu desempenho. Em 2023-24, ele já vai chamando a atenção ao marcar 22 golos e distribuindo 11 assistências em 33 golos, consolidando-se como um dos jogadores mais promissores da equipe. Esse crescimento se reflete pelo fato que ele ganhou o prêmio como jogador jovem do ano e jogador do mês de abril de 2024. Como toda a carreira de um jovem jogador, Cole Palmer ainda enfrenta desafios. A pressão por resultados, a comparação com outros jogadores e as expectativas da mídia são enormes, mas até agora ele tem lidado com tudo isso de forma muito exemplar. Com apenas 20 anos de idade, ele acumula uma experiência de veterano, tanto em campeonatos nacionais quanto internacionais. O que o futuro reserva para Palmer? Será que ele conseguirá se firmar como a estrela do Chelsea e da seleção inglesa? O que é claro é que com seu talento e determinação, somente o céu é o limite. Bom, Cole Palmer já nos mostrou que é mais do que uma promessa, uma realidade do futebol mundial, mas sua jornada está apenas começando. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar. Deixa aqui nos comentários qual foi o melhor momento da carreira de Cole Palmer.